Olha aí, ó, professor Lustosa, para uma aula querida, marota, da hora, onde a gente vai aprender muito a resolver questões da nossa banca Quadrix, banca querida também, bem parecida, inclusive, com a banca CESP por conta do modelo de questões certo e errado, mas eu diria que com questões, às vezes, relativamente mais fáceis, por assim dizer. Não estou dizendo que são fáceis, fáceis, mas eventualmente mais fáceis do que a banca CESP, né? Então, presta atenção em como a gente vai fazer. A gente vai resolver questões de é, estruturas lógicas com proposição, só estrutura lógica com proposição, o início do negócio, o início da gente colocar nossa cabeça para funcionar e fazer a coisa acontecer como ela precisa acontecer. Só para você ficar esperto, ficar ligado, saber o que fazer, saber como fazer e seguir com a gente rumo à sua tão sonhada aprovação. Lembrando que aqui nós estamos no tripé da aprovação. Português, informática, raciocínio lógico e matemática, as três disciplinas básicas que vão fazer você passar em qualquer concurso. E quando eu falo isso, eu não estou brincando. Presta bem atenção, com o tempo ao tempo você vai perceber que se você dominar o português, se você dominar a informática e se você dominar o raciocínio lógico e a matemática, a sua aprovação vai estar muito mais próxima e muito mais garantida, porque basta você estudar eventualmente as matérias específicas daquele concurso que você almeja e está pronto para passar. Principalmente porque essas três matérias que formam a base, o tripé da sua aprovação, já vão estar garantidas, já vão estar sólidas, já vão estar, né, massificadas na sua cabeça. Dito isto, vamos lá resolver aquilo que a gente se propõe. Três cantores, André, Eduardo e Fábio, exercem cada uma das seguintes classificações vocais: baritono, tenor e baixo, não havendo repetição. Informação importante, não havendo repetição. Sabe-se que apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira. Isso aqui talvez seja o mais importante a se determinar agora. Opa, vamos colocar aqui nossa canetinha para funcionar. Sabe-se que apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira. Então as outras duas são falsas. Eu já consigo pensar sobre isso, né? Numa questãozinha ali de verdadeiro e falso para trabalhar. André é barítono. Eduardo não é barítono. Fábio não é tenor. Com base nas situações hipotéticas, nas informações apresentadas, julgue os itens. E ali a gente tem três questõezinhas. É três questões, tá? Deixa eu te dar dois bizu aqui. Dois bizu. Ele disse que apenas uma é verdadeira. Consequentemente, duas vão ser falsas porque eu tenho três afirmações. Outra coisa que eu preciso te dizer é quando tu tiver um não e um falso, isso vira um sim. Um não e um falso, um não e um falso, deixa eu até botar não e falso, né? Não e falso vira sim. Não e falso, não e F vira sim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na forma como eu vou resolver aqui, você vai pegar um bizu e vai pegar um jeito muito da hora. O bizu é a partir de uma informação verdadeira e duas falsas. Veja que eu tenho duas informações falando sobre o barítono. Uma dizendo que sim, outra dizendo que não. Vai por mim. Presta atenção porque é exatamente aqui o bizu. É exatamente aqui o bizu. Coloca as duas informações falsas no barítono. Pode colocar. No barítono aqui, porque é o que está falando a mesma coisa. Coloca as duas informações no que está falando a mesma coisa. Professor, e se fosse uma falsa e duas verdadeiras? Colocaria também as duas informações verdadeiras no barítono. Esse é o bizu. Não tem uma falsa e duas verdadeiras? Obviamente, porque só são três. E aqui, esse bizu é para quando é três. Esse bizu é para quando é três. E quando eu tenho uma falsa, uma verdadeira e duas falsas, ou uma falsa e duas verdadeiras. Pega as duas iguais, sejam as duas falsas, sejam as duas verdadeiras, e coloca no que é igual, ali o barítono. Por quê? André é barítono. Falso. Tudo bem, não é. Eduardo não é barítono. Opa, falso. Lembra que não falso vira assim? Então, Eduardo é o barítono. Eduardo é o barítono. Porque não com falso vira sim. Não com falso vira sim. Tá bom. Fábio não é o tenor. Verdadeiro. Se ele não é o tenor, ele também não é o barítono, porque o barítono é Eduardo. Então ele é o baixo. Então, Fábio
Fábio é o baixo. E André, que é barítono, mas é falso, então ele não é barítono, ele também não é tenor. Não, professor, ele é tenor sim, porque Fábio é o baixo. É exatamente. Eu ia falar, e ele não é baixo, porque baixo é o Fábio. Então, André é o tenor. André é o tenor. E você viu que deu para encaixar certinho cada um numa função. Edu é o barítono, porque na informação 2 diz que ele não é, e essa informação é falsa, e não com falso vira sim. Fábio, que não é o tenor, é a verdade, então ele não é o tenor, mas também não é o barítono, então ele é o baixo. E André é o barítono, isso é falso, ele não é o barítono, ele é o tenor, porque o baixo já é Fábio e o Eduardo já é o barítono. Tá encaixado, tá certinho. Qualquer variação você vai ver que não vai dar certo, porque ou duas pessoas vão estar fazendo a mesma coisa, vão querer estar sendo a mesma coisa, não é isso? Então já não vai dar. E aí, agora você resolve as questões tranquilamente. Tudo bem, o trabalho é fazer aquilo ali. Depois que fez, aí tranquilamente você resolve as questões. André é baixo, tá errado. André tá errado. André não é baixo, André é tenor. Tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Eduardo é tenor. Tá errado, é barítono. Fábio é barítono. Tá errado, é baixo. Professor, as três erradas. É. Professor, não é comum. Geralmente, duas certas e uma errada, duas erradas e uma certa. Pois é, aqui deu as três erradas. Eu teria medo, professor. Eu também. Mas, se a gente fez o que está certo, como está certo, não há o que temer. Presta atenção e vai. Brilhou? Olha ali então agora. Em um filme inspirado na mitologia grega, a Hidra de Lerna aparece como um monstro aquático de várias cabeças, que se multiplicam sempre que são cortadas. Para não perder o controle da situação, Heracles passa a registrar no início de cada investida quantas cabeças a criatura apresenta. No primeiro registro, ele anota 3 cabeças, e a cada novo registro, o número de cabeças dobra em relação ao anterior. Com base na situação hipotética, julgue os itens seguintes. Vixe Maria. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º. Professor, está muito longe. Não vai até lá tanto, não. Tu já olhou as questões? Ele só pede até o 10º. É verdade, né? Então vamos lá. Olhando aqui para as questões, né? Ele diz: no início da 10ª investida, a Hidra apresenta mais de 1000 cabeças. Na outra questão diz: no início da 7ª investida, a Hidra apresenta 160 cabeças. Apresentava, né? E a outra, a soma dos registros até a oitava, até a das 8 primeiras investidas. É, beleza. Então vamos só até a 10ª. Mas deixa lá. Aí começou com 3 cabeças. E de uma investida para outra, e de um registro para outro, dobra. Então aqui vai a 6, aqui a 12, aqui a 24. Eu estou dobrando. Vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. 96 vezes 2, 192. Ó, aqui eu já respondi a segunda questão. A questão de número 5. No início da 7ª investida, a Hidra apresentava 160 cabeças. Na 7ª investida, 192. Tá errado. Meu Deus. É verdade, professor. Aí o dobro de 192 dá 384. O dobro de 384, vixe Maria, professor, 768. Meu Deus, e o dobro de 768? 1.500, não, professor, 1.400 com 136. Isso, 1.536. Ah, é verdade, 1.536. O dobro de 768. 1.400 mais 120 mais 16. 120 com 16 é 136, com 1.400, 1.536. Multiplicaçãozinha mais padrãozinho. Agora eu respondi a questão de número 4, a primeirinha ali. No início da 10ª investida, a Hidra já apresentava mais de 1.000 cabeças. Aham. No início da 10ª investida, ela já apresentava mais de 1.000 cabeças. 1.536. Tá certo. Hum, tá bom, professor. Tá bom. E agora ele quer a soma dos registros das 8 primeiras investidas. Aqui até aqui.
Professor, tá ruim de contar. Não tá muito ruim, não. Eu vou pegar aqui, ó, 24,96. Bem aqui, ó, 24,96. Dá 120. Com 48, eu já vou botar 168 aqui. Já peguei aquelas três ali. É verdade, professor. Nem tinha pensado dessa forma. Aqui, nessas três, 21. E aqui, quando eu somar 192 com 384, aqui dá 6, aqui dá 7, aqui dá 476. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Para bem da verdade, tá bonzinho mesmo. Aí, se eu pegar aqui 21 com 168, eu estou falando de 189, mais 189. Vou fechar a conta, 6 mais 9 dá 15, sobe 1. 1 com 7, 8 com 8, 16, sobe 1. 1 com 4, 5 com 1, 6, 665. Lembra que é só até a oitava. Lembra que é só até a oitava. Tá bom. Ele diz que a soma é igual a 750. Tá errado. 665. Se eu não tiver contado nada errado, 190. Professor, o senhor contou errado. O senhor contou errado. Ó, o senhor contou errado. Ainda assim a questão não vai estar errada. O senhor pegou 2 mais 4 dá 6. 9 mais 8 dá 17, sobe 1. 1 com 2, com 3, 5. Ó, é 576. É verdade. E aqui vai dar 765. Eu sabia que tinha alguma coisa que não estava batendo. Eu sabia. Não estava batendo a conta ali. Pois é, agora bateu. Agora bateu. E aí, quando eu somar, né? Aí agora bem direitinho, não é isso? 150, 165, 600, 765. Mas ainda assim a questão continua errada, porque ele disse igual a 750. Não é igual. É maior. Ele não falou maior. Assim como na 5 ele falou apresentava 160 cabeças. Não mais, não menos. Pegou? É sobre isso. Monta a sequencinha e vai. E agora, essa aqui, muito querida, dentro da ideia das proposições ali, mas com um pouco dessa questão da estrutura lógica. Em uma conversa sobre futebol, Ana, Bia e Carolina fizeram as afirmações a seguir. Ana afirmou: Bia torce para o Flamengo e para o Fluminense. Vixe, Maria. Bia afirmou: eu não torço para o Flamengo. Ok. Carolina afirmou: se Bia torce para o Flamengo, então eu torço para o Vasco da Gama. Com base na situação hipotética, nas afirmações apresentadas, julgue os itens. Questão de número 7. É possível que as afirmações de Ana, Bia e Carolina sejam simultaneamente verdadeiras? Impossível. E eu vou dizer por quê. Se Bia for verdadeiro, ela diz que não torce para o Flamengo. Então, lá quando Ana falou que Bia torce para o Flamengo, isso fica falso. E falso com E já dá falso no final. Então, não tem como as afirmações serem simultaneamente verdadeiras. Por esse detalhe. Então, a questão de número 7 já está errada. É desse jeito. Sim, é desse jeito, é desse jeito. Você só não percebeu, mas é desse jeito. Questão de número 8. Se a afirmação de Bia for verdadeira, então a afirmação de Carolina será necessariamente verdadeira. Sim. Porque a afirmação de Bia verdadeira, Bia não torce para o Flamengo verdadeira. Então, se Bia torce para o Flamengo, falso. Agora se liga, porque no se então, se o antecedente é falso, independente do valor do consequente, independente dela, Carolina, torcer para o Vasco ou não, se no se então o antecedente é falso, o se então já é verdadeiro, independentemente do valor do consequente. É valor de proposição. Então, a questão de número 8 está correta. Querida. Não, coisa linda. Coisa linda. Valorzinho de proposição com antecedente falso condicional já é verdadeiro. Bia diz: eu não torço para o Flamengo. Se a afirmação de Bia for verdadeira, ela não torce para o Flamengo. A de Carolina será necessariamente verdadeira. Sim, porque aí diz: se Bia torce para o Flamengo, falso. Então eu torço para o Vasco da Gama. Nem sei se tu torce, mas falso. Então, qualquer coisa sempre vai dar verdadeiro. Sempre, sempre e sempre. Meu Deus. Professor, número 9, a proposição. Se eu não torço para o Vasco, então Bia não torce para o Flamengo. É logicamente equivalente à afirmação de Carolina. Tá certo. Olha, a afirmação de Carolina é assim: se Bia torce para o Flamengo, então Carolina torce para o Vasco.
que é a afirmação dela, Carolina. Aí a questão de número 9 diz: se eu não torço, isso é Carolina falando, se eu não torço, então Bia não torce. Veja que está sendo bem seguidinha a regra da equivalência do si para si, do se então para se então, do condicional para condicional, a famosa troca e nega. Troca as proposições de lugar, nega as proposições, mantém o conectivo de si para si, troca e nega, ou inverte e nega, né? Troca as proposições de lugar e nega. A questão de número 9 fez exatamente isso. Exatamente isso. Então a questão de número 9 está correta também. Meu Deus. Não é possível. Não, meu professor. Não, aí é demais. É desse jeito. E a questão de número 10, para a gente fechar nossa conta aqui. A afirmação de Carolina é falsa, se e somente se Bia torce para o Flamengo e Carolina não torce para o Vasco. Vamos aplicar esses valores. Vou trocar aqui o meu pincel para a gente aplicar. A afirmação de Carolina é falsa. Ele quer saber quando ela é falsa. E aí ele diz, se e somente se, fazendo uma propositura ali do que é para ser e apenas nessa situação, Bia torce para o Flamengo, verdadeiro, e Carolina não torce para o Vasco. E F. Carolina não torce para o Vasco. Não, professor. Não é assim. Não é assim. Não é assim, não, professor. Esse E aí teu não é o E. É o então. Porque a proposição de Carolina é um se então. Se Bia torce para o Flamengo, verdadeira. Então eu torço para o Vasco, falso. A afirmação de Carolina será falsa, se e somente se Bia torce para o Flamengo, verdadeiro, e Carolina não torce para o Vasco. Carolina torce para o Vasco, falso. Tá certo. Olha isso aqui. V então F é o único caso, inclusive, que o condicional é falso. Por isso que ele diz, inclusive, se e somente se. Porque é só nessas condições, só nessas condições que ela é falsa. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E a leitura da questão de número 10, que parece uma leitura um pouco mais difícil, e é uma leitura um pouco mais difícil, porque eu tenho que aplicar o valor, e não é com o conectivo e da proposição da questão, é com o conectivo original do enunciado, V então F é o único caso em que o se então é falso. Então, a questão de número 10 também está certa. Ficou ali para o final exatamente porque ela tem ali um quezinho ali, né, um diferencialzinho a mais dentro daquilo que você precisa fazer. Presta bem atenção nisso aí. Bem atenção. Porque, se você der uma olhadinha aqui, ó, a gente resolveu 10 questõezinhas aqui da banca Quadrix, dentro de uma ideia das estruturas lógicas, não é isso? Agregado com proposições ali no finalzinho, para a gente prestar atenção nos detalhes, prestar atenção nos bizus e, se encontrar na nossa prova, saber exatamente o que fazer, como fazer e para o que fazer. Lembrando que aqui é o tripé da aprovação. Não é só lógica, não é só matemática. É lógica e matemática, português e informática, para você se garantir naquilo que é de fato a base de tudo, para você poder passar em qualquer concurso que você quiser. Conta comigo, conta com a gente, tamo junto e vamos!